Fala, povo! Chegamos! Mais um impacto diretamente da Cristo Vive São Paulo para sua casa. Então vamos juntos até o final, porque hoje, como sempre, muita revelação da parte de Deus para a sua vida. Pega a sua espada, pega a palavra de Deus para que você possa comigo conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E o programa de hoje é algo muito polêmico, como sempre, né? Nós falamos de temas que para a igreja, para o meio evangélico é polêmico, mas que para nós, que conhecemos a verdade, que temos conhecimento bíblico, para nós é tranquilo. Eu quero que você me responda, se a salvação é eterna, então eu posso viver pecando? Muitas pessoas nos perguntam isso. Olha, se vocês pregam, e não somos nós que pregamos, né? Primeiro, a Bíblia diz isso, que a salvação é eterna. E se a salvação é eterna, então quer dizer que a pessoa pode viver pecando? Então, como eu disse, vamos juntos até o final, que hoje eu vou trazer muito conhecimento, versículos bíblicos, para que você possa crescer nessa graça e nesse conhecimento. No último programa, nós começamos a entender, à luz da Bíblia Sagrada, sobre essa questão da salvação do crente. Pode um crente perder a sua salvação? É possível? Então, se você não viu esse programa, eu quero só fazer um parênteses aqui, porque ele está, como todos os outros impactos, estão armazenados em nosso canal no YouTube. É só você procurar Cristo Vive SP, você vai ter uma playlist lá, Impacto, Programa Impacto, e você vai poder assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, no nosso canal no YouTube. Então hoje eu quero dar sequência a esse tema, como eu disse, que é um pouco polêmico no meio da Igreja de Cristo, mas para nós que temos conhecimento, é algo simples, porque a Bíblia ela nos dá todas as respostas. Como eu disse no último Impacto, Cristo, portanto, Jesus, o próprio Cristo, ele é responsável por manter a nossa salvação. E a nossa salvação não é parcial, a nossa salvação é para sempre. Cristo é responsável por manter a salvação do homem para sempre. Não é o homem, mas é Deus que permanece fiel, porque nós somos infiéis, mas Deus é fiel. A aliança é de Deus para conosco, diz a palavra de Deus. Então, a nossa salvação, ela não está nas nossas mãos. A nossa salvação está nas mãos de Cristo, como eu disse no programa passado. Então, ela não é nossa. Então, se ela não é minha, não tem como eu perder, porque não fui eu que obtive ela. Eu recebi isso, como diz o apóstolo Paulo, pela graça. Em Efésios 2,8 ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então isso é a graça de Deus. Imagine se a salvação dependesse de mim e de você, da minha e da sua escolha. Nós estaríamos perdidos, porque nós não escolheríamos jamais na nossa, como diz a palavra, estávamos mortos em delitos e pecados. No nosso pecado, na nossa mortidão espiritual, nós não teríamos como escolher, porque quem está morto não escolhe nada. Jesus que nos escolheu. Mas aí entra essa questão, mas então se a salvação é eterna, eu posso viver pecando. Então se vocês pregam, né, o pessoal joga isso, se vocês pregam que a salvação, não somos nós que pregamos, é a palavra de Deus que diz isso, e nós, logicamente, com conhecimento, anunciamos as boas novas de grande alegria, a sã doutrina, o evangelho. Então é sobre isso que nós vamos dar sequência hoje do nosso impacto. Se você não pegou a sua Bíblia, recomendo que você faça isso para que você confira tudo, coisas espirituais com coisas espirituais. Eu quero começar já lendo a palavra de Deus com você, lá na palavra em João 6,37, que diz assim, muito conhecido, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo, leia comigo aí, de modo nenhum lançarei fora. Então você precisa entender que o Pai só dá àqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. Esses que foram predestinados, esses vão até Cristo. Porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então esse é o plano de Deus. Aqueles que o Pai dá, quem são esses? Os eleitos vão até Cristo. E esses, diz a palavra aqui, de modo nenhum, Jesus dizendo, lançarei fora. Se é de modo nenhum, não tem nada que nós possamos fazer, que seremos lançados para fora de Jesus Cristo. Olha só comigo também em João 6,39, diz assim, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Eu quero que você, com autoridade aí na sua casa, diga aí, não existe nenhuma possibilidade de eu me perder. Não tem como, porque a palavra de Deus diz isso, de forma alguma, de maneira alguma, seremos lançados fora. Você quer ver mais? Veja comigo em João 10:27 em diante. Olha só o que diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui já tem muita revelação, porque a ovelha só ouve a voz de Deus porque ela é ovelha. E diz que Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, eu as conheço, você é conhecido de Deus.
No 28 fala assim, olha só comigo. Eu lhes dou a vida eterna. Olha o que você e eu temos de Deus. Vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu pergunto para você, alguém pode te tirar das mãos de Deus? Alguém pode te tirar das mãos de Jesus Cristo? Ninguém, está dizendo aqui, ó, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. 29, fala assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha só a clareza que a Escritura, que a palavra de Deus traz para a nossa salvação. Ninguém, ó, das mãos do Pai ninguém pode nos arrebatar. Fique com essa palavra, não fique com o que você conhece, com o que falaram para você, fique com o que você está lendo, fique com a revelação do Espírito Santo de Deus, porque eu estou mostrando para você nas Escrituras. Eu quero mostrar mais ainda em Hebreus 7, 22 em diante, olha só. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador. Olha lá, quem é fiador da superior aliança? Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Por que superior? Porque está se referindo à lei mosaica. A lei era inferior, a graça é superior e Jesus é esse fiador. Verso 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Está falando dos da lei, sacerdócio levítico. Quem é este? Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Tem o seu sacerdócio imutável. Verso 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que... pode salvar como? Totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Eu pergunto para você, nós somos salvos totalmente ou nós somos salvos parcialmente? Você acabou de ver, palavras dizendo, são salvos totalmente, não tem, uma perna está salva, uma perna está no céu e a outra perna está no inferno, metade do meu corpo é salvo, não tem, somos salvos totalmente. E isso, como eu disse, tem um dito em cada impacto, isso traz segurança. Isso traz para nós um caminhar com Cristo de cabeça elevada, que não é soberba, mas é conhecimento da palavra de Deus. É uma verdadeira humildade, porque a humildade ela vai preceder a honra. Então, a soberba leva para a ruína, para o barranco, mas nós que conhecemos a palavra de Deus somos sim humildes, mas as pessoas confundem humildade, né, com você não se posicionar. Nós nos posicionamos, mas somos humildes e nos posicionamos com conhecimento da verdade de Deus. E é isso que eu trago para você a cada impacto. Afinal de contas, esse programa ele nasceu para isso, para libertar pessoas de vidas escravas, para libertar pessoas de sistemas enfermos. Nós estamos aqui para pregar a sã doutrina. Em 27 anos nós falamos sobre isso aqui em São Paulo e centenas de pessoas, de famílias, milhares de famílias têm sido libertas através da revelação da graça de Deus. E eu sei que isso está acontecendo com você que tem acompanhado a cada impacto. Olha o que diz agora em 2, apóstolo Paulo escrevendo em 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amado, Jesus, Ele vai voltar, e até Jesus voltar, e quando Ele voltar, diz a palavra que o seu espírito, ou seja, o seu depósito, estará guardado para sempre. Olha a segurança que Paulo estava falando. Eu estou sofrendo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Essa mesma segurança que você tem que ter hoje. Segurança em Jesus, segurança na palavra de Deus, de que o seu depósito, a sua salvação, o teu espírito está guardado até o dia de Cristo Jesus. Vou mostrar mais para você. Judas 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, olha só, imaculados diante da sua glória. Jesus é poderoso para nos guardar de todo tropeço. Sabe, Jesus é poderoso para nos guardar de tropeçarmos e irmos para o inferno. Sabe, Ele é poderoso para apresentar você com exultação. O que é isso? Salvo, como diz a palavra, imaculado, diante da glória de Deus. É assim que nós seremos apresentados. Então você pode ter a certeza hoje no seu coração. Sabe, o pecado ele não pode afetar a sua salvação. Não pode. Alguém pode dizer, então não tem pecado? Tem pecado, porque a nossa carne nunca se converte. Nós não estamos mais debaixo de uma lei, que era a lei mosaica, de medo, de condenação, de morte, a lei do pecado, como diz a palavra. Mas a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso, então existe o pecado, mas agora nós não vivemos na prática do pecado. Nós não pecamos, como diz o apóstolo Paulo, deliberadamente. Então você tem que entender isso, que o pecado, ele é uma coisa ruim, não deve ser praticado, mas ele não anula
Ele não invalida a obra de Cristo na cruz. Não invalida. Sabe, esse é um ponto crucial. Porque as pessoas, elas ouvem a gente pregando e elas falam assim, então se a salvação é por graça eu posso viver pecando? É o tema do nosso programa de hoje. E eu quero dizer para você que se uma pessoa de fato é salva, se uma pessoa de fato foi regenerada, ela não vive na prática do pecado. Um salvo verdadeiramente não tem mais desejo de pecar. Então as pessoas falam assim, então é muito fácil. Não é muito fácil não, amado. Isso é por graça. A graça, ela traz liberdade. Mas nós devemos matar a cada dia a nossa velha natureza. E nós não vivemos, como eu disse, Paulo diz deliberadamente, mas no pecado. Então, quem foi salvo não tem o desejo de pecar. Uma pessoa que traz esse argumento, então agora eu posso viver pecando. Eu afirmo para você, essa pessoa não conheceu Jesus. Porque quem conheceu Jesus entende que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, agora é uma nova criatura e como nova criatura não tem mais desejo. Agora foi crucificado com Cristo, agora foi morto para o mundo. Esse é o processo de salvação. Então uma pessoa que fala, então se eu sou salvo para sempre eu vou viver pecando, eu vou para o carnaval, eu vou para a festa. Não sabe quem é Jesus, não entendeu. Porque nós que temos o Espírito Santo, nós, andamos e desenvolvemos a nossa salvação com temor e com tremor. Nós tememos a Deus. Nós não vivemos, como disse, Paulo diz, deliberadamente no pecado. Olha o que diz agora em Apocalipse 3, 5. Só para você ter noção. O vencedor. O que é esse vencedor? Só para você entender. Isso aqui é uma lei de imputação. Ele diz, o vencedor. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então, portanto, somos nós. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum, leia na sua Bíblia aí comigo, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu pergunto para você, tem alguma forma do seu nome ser apagado do livro da vida? Não tem como. E você vê hoje nas igrejas, esses chamados pastores, quando vão fazer um apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu já expliquei para você que não tem expressão aceitar na Bíblia, é confessar e receber. Porque não está no nosso controle aceitar Jesus. Mas no momento de apelo, eles... você aceitou Jesus? E ele olha para cima e fala, então Deus, escreve agora o nome dele no livro da vida, como se Deus não conhecesse. Mas a Bíblia diz, você já conhece a fé que é dos eleitos, portanto, só tem fé aqueles que são eleitos. Então Deus já conhece e diz aqui que de modo nenhum poderia apagar o seu nome do livro da vida. O nosso nome não pode ser apagado. Não pode. Olha só que coisa maravilhosa. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, os que creem, para a conservação da alma. Então, aqui fica muito claro que nós somos desses que avançam, nós não temos nada com a perdição, não temos nada com o retrocesso, com o mundo, com o pecado. Nós somos aqueles que, de forma alguma, de modo nenhum, teremos os nossos nomes apagados do livro da vida, porque Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. Você foi escolhido, você foi justificado, você foi predestinado por Deus. Deus sabe quem você é. Antes do teu pai te dar um nome, Deus te conhece, Ele te chama pelo teu nome. É isso que Deus faz. E eu quero mostrar para você, falando sobre essa questão de pecado, de perda de salvação. Olha agora com a revelação da graça, você vai entender o que o Salmo 89... uma conversa de Davi com Deus. Olha só, se os seus filhos, portanto, Deus está falando aqui, os seus filhos já são salvos. Então, entenda aqui, os seus filhos, entendemos, são salvos. Desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. Então, quando alguém transgride, o que Deus faz? Deus corrige, Deus disciplina e Deus açoita. E esse açoite pode vir até com morte prematura, é o que diz a palavra. Logicamente, Ele é o nosso Pai. Então, quando nós pecamos, quando nós andamos em caminhos tortuosos, caminhos ruins, nós somos disciplinados por Deus, sim. Ele está dizendo isso aqui. O salmista está dizendo isso aqui. Deus está falando isso aqui para o salmista, para Davi. Olha o que diz agora no 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. A fidelidade de Deus é eterna. Jamais será retirada de você a sua salvação, a fidelidade de Deus, porque Ele diz que Ele não mente, que Ele não volta atrás, que Ele não é como nós, como homem, como filho do homem, que se arrepende. Não! Olha lá, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Verso 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e ele pergunta, eu serei falso, Davi? A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido
para sempre, olha só, para sempre, como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Sabe o que a palavra está dizendo? Que a nossa salvação é como o sol, é como a lua, mesmo escondido atrás de nuvens, eles sempre estão lá, permanecem. Assim a nossa salvação permanece para todo sempre. Diga aí na sua casa, glória a Deus por isso. Quero mostrar mais para você. Olha só agora o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos 6,14. Ele diz assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Só um parênteses. Tem uma série aqui maravilhosa no nosso canal no YouTube, que eu já gravei aqui no Impacto, da Lei e da Graça. Eu recomendo que você assista essa série, todos os programas, porque você vai entender o que Paulo está escrevendo aqui. Nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. O que é isso? Não vigora mais a antiga aliança, a aliança mosaica, o sacerdócio araônico, levítico, não vigora mais. Agora nós estamos debaixo de outro sacerdócio. Agora Jesus é o sumo sacerdote. E nós estamos agora debaixo da graça. Portanto, não há mais pecado. Por que ele fala que não há mais pecado? Porque a lei era um pacto de condenação e de morte. A lei do pecado imperava na antiga aliança. Agora não mais, é o que Paulo está dizendo. A segurança da salvação não é uma licença para viver uma vida de pecado. Por quê? Quem vive assim, é como eu disse lá em cima, quem vive assim nunca foi salvo. Ah, então eu sou salvo para sempre, eu posso viver pecando. Nunca foi salvo, não sabe quem é Jesus, não foi regenerado, não tem um Espírito. Porque o Espírito, o que diz a palavra? Que agora nós devemos andar no Espírito e não satisfazer mais a concupiscência da carne, do pecado. Então quem foi salvo, de fato, se esforça a cada dia para andar no Espírito. Não fala, agora eu vou viver na concupiscência da carne, na vontade da carne, na lascívia. Não! Então uma pessoa que fala isso, você ouviu uma pessoa, não, o povo da graça fala que você é salvo para sempre, então cadê o pecado? Eles vivem pecando? De forma alguma, porque nós temos muito mais zelo. Olha, se na lei o Senhor, ele era severo, rigoroso, quanto mais na graça, que é um pacto de melhores superiores. O que acontece é que agora os nossos corações, a lei não está mais escrita em tábuas de pedras, diz a palavra, está impressa nas nossas mentes e nos nossos corações. E se está nas nossas mentes e nos nossos corações, nós não queremos, nós não nos permitimos viver de forma ilícita, de forma pecaminosa. Então qualquer coisa fora disso que você está aprendendo aqui é erro doutrinário. Qualquer coisa que afirme para você fora das Escrituras, não importa quem fale, quem tem o título que tiver, você tem que conferir o que Deus fala na sua palavra. Mesmo que um crente não se perca, sabe, existe para ele um chamado para viver em espírito, como eu tenho dito, em obediência. E quando nós vivemos em espírito e em obediência, nós podemos gozar da grande salvação aqui na terra, nós podemos desfrutar das preciosas bênçãos do reino de Deus, desse reino que é inabalável. Então, eu quero aqui recomendar a você que você ore, não só uma vez no mês, mas que você ore todos os dias a esse Deus Todo-Poderoso, que você agradeça a Ele pela sua salvação, que você agradeça pela graça, pelo favor imerecido, que isso foi determinado desde antes da fundação do mundo. Isso foi manifestado quando? No momento em que você confessou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, como o único e suficiente, como seu dono. Então ali naquele momento, diz a palavra que o teu espírito estava morto em delito e pecado, e quando nós confessamos a Jesus, o que acontece? O nosso espírito é vivificado, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, e se nós somos selados, não tem como isso ser desfeito, de forma alguma. Nós vimos hoje, de maneira nenhuma, apagarei o nome do livro da vida, aquele que vê a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então isso nos traz segurança, e nós podemos afirmar que nunca foi e nunca será por obras, porque se fosse por obras, não seria por graça. Sabe, o que aconteceu nas nossas vidas, a nossa salvação é um processo divino, daquele que reina e vive para todo sempre em nós. Então você jamais seria salvo, e uma pessoa jamais pode ser salva de uma outra maneira. Não existe outra forma, só Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E diz a palavra, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de Deus manifestar a sua misericórdia. Não depende de quem quer, não depende das obras de ninguém. Então não se esqueça disso jamais, sabe? Deus, Ele nunca, nós vimos na palavra hoje, Deus nunca vai retirar a sua bondade sobre você, nunca vai tirar a sua fidelidade. E eu preciso te alertar também, porque viver ou não em santidade, o que isso traz agora para a vida do crente? Isso vai implicar em disciplina de Deus, mas isso não vai determinar a perda da salvação. Então, quem vive fora dos caminhos do Senhor, quem vive fora de uma santidade bíblica, nossa, esse vai, como eu disse, como diz a palavra, vai ser salvo como pelo fogo. É salvo, é filho, mas vai passar por poucas e boas. Agora nós devemos o quê? Entender a obra que Jesus fez na nossa vida e
como diz Paulo, viver e andar no Espírito, não na nossa carne. Mas a pessoa que peca, que transgride, ela vai ser disciplinada, ela vai ser corrigida e ela vai ser açoitada. Porque Deus diz, ai daquele que zomba contra o Senhor, ai daquele que zomba em nome de Jesus Cristo. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então nós não podemos zombar de Jesus Cristo andando por caminhos escusos, por tendo uma vida perversa, promíscua. Não, de forma alguma. Pelo contrário, nós devemos ser santos como Ele é santo. A Bíblia diz que nós devemos ser santos e irrepreensíveis. Ou seja, ninguém pode nos repreender. Por quê? Porque nós temos uma vida, uma conduta ilibada. Então quem crê e confessa Jesus como seu Salvador, sabe, ele agora vai ser guiado, vive guiado pelo esse Espírito, vive guiado pela graça de Deus e entende que agora é uma nova criatura. Agora a Bíblia diz que essa pessoa que confessa Jesus é uma raça eleita, é um sacerdócio real, é um ministro de uma nova aliança, foi tirado das trevas, sabe? Diz a palavra que nós somos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o reino de luz, o reino do Filho do Amor. Essa pessoa saiu da morte agora para a vida. Esse é o processo de salvação. E agora nós temos que crer que Jesus mora e vive em nós e que Ele viverá para todo sempre, porque nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E isso é uma obra irreversível, ou seja, nada, ninguém pode separar desse amor. Nada, nem ninguém. Não sei o que eu estou dizendo, o apóstolo Paulo diz, eu quero mostrar para você. Em Romanos 8,38, olha só o que o apóstolo, aquele que foi ao terceiro céu, aquele que ouviu e viu o justo, olha o que ele diz. Porque estou bem certo, e eu quero que você esteja como Paulo hoje, bem certo, convicto, porque o próprio apóstolo Paulo fala que a fé é a certeza e a convicção. E olha como ele fala com fé, estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, olha só a convicção de Paulo, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É com essa convicção que você tem que ficar. Nada, nem ninguém pode te separar de Jesus Cristo. O amor dele está na sua vida. E nada, nem os anjos, nem potestade, nem altura, nem largura, nem as coisas do presente, nem daquilo que vai acontecer no futuro, nada nem ninguém pode nos tirar de Jesus Cristo. Nós estamos nele, ele está em nós e isso é uma obra que ele mesmo fez. Como Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, não foi pelas suas obras, é um dom de Deus. Eu quero finalizar esse impacto poderoso, lembrando para você que nós estamos todos os dias na TV Milagro. Nós estamos todos os dias às 20 horas na TV Milagro com muito conteúdo da graça de Deus, que você esteja conectado na nossa programação. Se você quer nos conhecer ainda de forma mais profunda, tem o nosso site, está aparecendo para você, cristovive.com.br. Temos Instagram, YouTube e Facebook, é só você procurar como Cristo Vive SP, você vai achar as nossas mídias e siga-nos lá, acompanhe para que a gente possa, enfim, estar cada vez mais conectados. E se você também quiser fazer contato conosco através do WhatsApp, está aparecendo para você aí na tela, mande uma palavra e vai ser um prazer nós cadastrarmos você e enviar para o seu WhatsApp muito conteúdo da graça de Deus. Para mim é sempre um prazer, para mim é sempre uma grande alegria compartilhar da revelação da graça de Deus, todo esse conhecimento que Deus tem revelado a cada dia através da sua própria palavra. Eu amo a sua vida e eu quero que você jamais se esqueça que o amor resgata e a graça transforma. Eu espero você no próximo Impacto. Graça e paz a todos. Tchau.